Oi pessoal, estou aqui arrumando uma estante. Na verdade, arrumando não, estou tirando tudo da estante. Eu vou reorganizar a estante inteira, mas é porque eu vou trocar ela de lugar. A gente tá fazendo uma mini reforma na casa, né? Eu e meu marido, e a gente pintou as paredes aqui, então, da sala, né? E a gente vai organizar tudo, mudar o lugar das coisas. Então, a parede que eu pintei de um cinza assim vai ficar estante do outro lado. Então, a gente tá arrumando as coisas e eu vou trocar a estante de lugar. E eu tenho que tirar tudo, limpar pra trocar tudo de lugar. É nesse momento específico que a gente se arrepende de ter tanto livro, tá? A gente se arrepende por quê? Porque a gente dá um trabalho do caramba, porque você vai ter que limpar os livros, você vai ter que limpar a estante, você reorganizar mentalmente onde você vai botar cada coisa. Esse momento é um desespero, principalmente a parte da reorganização, porque tem que tentar encaixar o máximo de coisas mais organizado, porque tá tudo socado, porque, gente, é mais de 500 livros, é mais de 500 livros. Eu tenho um aparador aqui na sala, que eu acho que eu vou colocar alguns livros ali, nele, pra deixar bonitinho, e eu vou tentar tirar o máximo ali do que tá socado na estante. Tem coisas pra chegar, gente, eu fiz uma assinatura de livros, então todo mês não, de 2 em 2 meses, quase todo mês, na verdade, vem livro, porque tem os livros extras do clube, que alguns eu adquiro. E aí eu tô com muito livro e ainda tá chegando outros livros, né? Livros que eu vou comprando assim na Amazon mesmo, de aleatórios, né? Chegou 2 livros hoje. Hoje não. Ontem. Anteontem. Chegou 2 livros que eu comprei, então... Quer dizer, chegou um livro que eu comprei e um livro da assinatura bimestral. Para assinatura bimestral, vou fazer um unboxing no meu outro canal de estudos. Vou fazer um unboxing para lá, que lá tá tendo bastante visualização no unboxing do clube. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesse canal eu vou mostrar para vocês, né, qual é o livro. E também vou abrir o outro livro que eu comprei, que teve uma promoção na Amazon e eu tô há 2 anos esperando esse livro abaixar o preço. E aí finalmente ele abaixou. E aí, eu e a Ana, né, minha amiga, a gente comprou o primeiro volume juntas e a gente comprou esse segundo também juntas. E ele chegou. E aí eu vou abrir aqui no canal pra vocês. Não sei se nesse vlog, porque depende de como eu vou terminar a organização disso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu tô ouvindo o audiobook de O Mundo de Sofia, que era pra me ter terminado no mês passado, que faltava só um pouco pra terminar, poucos capítulos. E agora eu tô terminando o audiobook dele. Então, enquanto eu tô limpando e arrumando, eu estou ouvindo o audiobook de Mundo de Sofia. Falta 5 capítulos, 6 capítulos. Tô terminando 6. Tô terminando o 29 e ele vai até o 35. Acho que todo mundo entendeu. E no meio disso tudo, eu comecei a minha Spook Season, né, gente? Porque outubro é meu mês favorito do ano. É um dos meus meses favoritos do ano, outubro, porque eu faço temático. E eu tô com as minhas leituras temáticas ali. Eu ainda não gravei o vídeo de TBR, mas eu já tenho minha TBR mental pronta, e é muita coisa que provavelmente eu não vou ler tudo aquilo, porque eu não tenho tempo viável para isso. Mas eu separei alguns livros ali de opção para TBR, e aí eu vou gravar o vídeo de TBR se eu conseguir hoje. Eu queria conseguir gravar esse vídeo de TBR hoje e colocar hoje mesmo no canal. Mas aí eu teria que não só colocar ele, como também editar, né? Não só gravar, mas gravar, editar, aquela coisa toda e postar no YouTube. Então eu quero gravar o vídeo de TBR. Tô fazendo as minhas leituras de outubro. A primeira leitura que eu comecei em outubro foi Babel, que eu tô fazendo uma leitura com o Davidson e com a Ana. Então a gente tá fazendo a leitura de Babel, a gente tá bem no início, a gente tá andando com bastante calma, na verdade, esse livro. E tá sendo muito bom, eu tô gostando bastante da escrita da R.F. Kuang, que a escrita dela melhorou muito pra esse livro em questão do Pop War. No Pop War não é que a escrita dela seja ruim, porque eu já achava a escrita dela boa, mas nesse ela melhorou ainda a escrita, mais ainda, o que é normal. Então eu tô gostando bastante e a vibe tá me pegando, entendeu? O enredo me interessou bem mais. E eu gostaria muito de ler também Catabases esse mês, mas eu acho que não vai dar. Mas eu gostaria de ler Catabases esse mês. Se não conseguir esse mês, de repente fica pro mês que vem, fica sem minhas férias, eu vou ter mais tempo, eu vou começar a ler igual uma louca, porque eu já não aguento mais ficar sem conseguir ler direito. Porque o tempo tá, como eu falei, tá inviável. Mas enfim, eu vou terminar de ler uma estante e depois eu volto pra gente conversar mais. E aí eu mostro o livro do clube e, enfim. Ah, tô vendo coisas temáticas também. Coisas temáticas. Eu comecei a minha vibe temática. Eu voltei a ver
Castlevania, agora eu tô vendo Noturno, que eu não vi ainda, já tá em 2 temporadas. Eu vi o Castlevania, a primeira temporada ali, primeira fase, né? A série principal, né, porque esse é um spin-off. Eu vi todo o Castlevania, eu assistia, né, quando lançava, e eu amei Castlevania, eu amo Castlevania. E aí eu tô vendo Noturno finalmente, e tá sendo legal. Não tanto quanto o primeiro Castlevania, ele ainda não tá nesse nível, mas eu tô esperando ansiosamente a aparição de Alucard, porque Alucard tem que aparecer, porque ele é um vampiro imortal, então tipo assim, ele não morreu. Então, Alucard tem que aparecer nesse Castlevania Noturno, porque não tem graça sem ele. Então, eu volto pra conversar mais depois com vocês. Se liga no caos, galera. Caos, 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 caos. Livros para todos os lados, no chão. A sala inteira está tomada por livros, tá? Só pra vocês perceberem. A estante já tá no lugar certo, né? A parede pintada, que é tipo um cinza, meio marrom, meio cinza. Um cinza marronzado, talvez. Não sei. Aí eu tô tentando organizar. E eu botei todos os meus inglês aqui. Tá faltando um que eu não achei. Tem um ali, ó, o Heartbreaker, que é em português, mas eu não queria separar os livros do Brandon. E eu botei ali Harry Potter Box, mas eu ainda tô decidindo se vai continuar ali mesmo, porque eu tenho que completar a estante, né? Porque ela é toda cheia. Então tá aqui importados. Aí a de cima eu vou botar os que eu já li, de séries que eu já li. Que eu sempre boto os em cima. E na primeira e na primeira e na última prateleira eu boto lidos. E aí o meio fica misturado ali com lidos, não lidos, séries, não. Mas enfim, tô arrumando isso aqui. Espero conseguir fazer isso até durante hoje todo. Eu consiga terminar pelo menos de colocar a estante aqui e organizar as bagunças. E aqui tem o spoiler, né, do livro que eu recebi e acabou que eu botei aqui, gente. Então eu não vou fazer unboxing, depois eu mostro pra vocês direito. É Empire of Damned, que é o segundo livro de Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. Nunca baixava, baixou, comprei. E olha a diferença de tamanho, gente. Eles têm basicamente a mesma quantidade de página. Mas eu acho que esse aqui foi lançado na época que teve aquela crise do papel, sabe? Nos Estados Unidos. E até parou várias publicações e tudo mais. Então, eles mudaram a folha desse aqui. Ela é mais fina. Então, deu menos página. Deu menos volume, né? Depois eu mostro pra vocês a edição. Ela é bonita, mas o papel é diferente. E a gramatura também do papel, né? Por isso que ele ficou mais fininho do que o primeiro. Mas é isso. Depois eu mostro melhor pra vocês como tá ficando, quando eu for concluindo. Agora eu vou comer porque eu também tô cheia de fome. E já é mais de 2 horas da tarde, eu ainda nem almocei, então é isso. Depois eu mostro mais. 9h10 da noite e eu terminei. Vitória, galera, vitória. Consegui terminar de arrumar. Ainda tá um pouco socado, óbvio, porque não tem espaço pra colocar aí mais livros, né? Eu preciso de uma estante nova, eu preciso de mais espaço. Eu tava pensando até em comprar aqueles carrinhos, né? Mas também eu acho que não é muito útil, porque eu vou precisar de mais espaço. Eu vou comprar o carrinho e depois eu vou precisar comprar uma estante de novo. Então, ainda tô pensando, mas o carrinho acho que seria mais pra utilidade. Mas, enfim, aí eu consegui arrumar. Eu botei aqui no aparador os livros de filosofia, né, que veio do clube, e vai vir mais livros, então eu vou botando aqui no aparador, por enquanto. E vou encaixando aqui. Alguns livros eu quero levar no sebo, mas eu só vou conseguir no sebo nas minhas férias. Então, mês que vem eu quero marcar pelo menos uns 2 finais de semana e ir no sebo e levando aos poucos os livros que eu quero trocar lá. Então, aí eu vou mostrar pra vocês se eu conseguir gravar vlog. Espero conseguir. E é isso, eu consegui dar uma organizada na casa depois dessa bagunça que tava da pintura da casa e tudo mais. Então, ainda faltam algumas coisas pra organizar, mas já tá habitável. Isso tava me incomodando muito, porque tava tudo no meio, assim, da sala. Então, tipo, eu consegui organizar a maior parte. E tá dando até um alívio agora, parece que tô em paz. Mas é isso, eu vou agora acabada tomar o meu banho, entendeu? Tomar o meu banho. E aí eu mostro mais ou menos aí como eu organizei a estante pra vocês. Quando eu tiver com uma aparência melhorzinha, sabe, mais apresentável para esse vlog. E eu ainda quero, ainda hoje, conseguir gravar meu unboxing e a TBR de outubro. Não vai sair hoje no canal, porque já tá tarde, então vai ficar pra sair amanhã ou na segunda, então fica até editar e tudo mais. Mas enfim, eu ainda quero ler um pouquinho hoje de Babel. E é isso. Depois eu volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho.
Sim, eu sempre deixo os livros lidos, né, de séries, né, que eu já concluí faz tempo. Aí depois eu coloquei Harry Potter, Percy Jackson, um mangá aqui no cantinho. Aí eu coloquei as minhas edições gringas, aqui tem Death Note que não tem nada a ver, mas as minhas edições gringas, né, em inglês, né, no caso, e os mangás do Inuyasha. Aqui embaixo eu coloquei romances, eu sempre deixo romance embaixo, mas eu decidi botar mais pra cima que os romances, é a minha coleção da Beth Larry e Brittany, aquela coleção da Arqueiro, que eu não lembro o nome agora, Sarah Morgan, que eu tenho completa, aí tem Louise Penny, que é Cozy Mystery, John Nesbo, Carrie Slaughter e Charlie, né? Eu tirei um livro aqui, porque vai ser da minha TBR, e depois vem as fantasias mais complexas e sci-fi mais complexos, né? Que é Duna, Tolkien. Aí eu tenho Pilares da Terra do Ken Follett, que não é fantasia, é mais histórico, mas aí tem C.S. Lewis com ficção científica. Uma das minhas trilogias favoritas de fantasia aqui é do Mark Lawrence, que é a trilogia dos espinhos. Aí tem Hyperion, Piranesi, Susanna Clarke, Patrick Rothfuss, Anne Rice. Aqui já vai para uns clássicos, né? E aqui também tem Bernard Cornwell, que eu tenho vontade de ler. Tenho a trilogia, até hoje não li. Aí tem os clássicos, Penguin, edições de capa dura, meus J.J. Lawrence em inglês, Úrsula, que eu quero ainda ler esse ano. Aí eu tenho as edições de capa dura da... Gente, esqueci o nome da editora, Zahar. Aqui eu tenho alguns livros em inglês, Thomas Mann, clássicos, biografia do Kierkegaard, aí tenho Lovecraft, a minha série do Robert Galbraith, Cassandra Clare, né? Aí tem o Estranho Sonhador que eu botei aqui pra baixo de novo, que é uma das minhas duologias favoritas de fantasia. Tem o King, C.S. Lewis. Aí eu tenho Clã das Feiras Assassinas, a trilogia. E também tenho De Sangue Cinzas e Lucinda Riley. Aqui dois livros de romance histórico, né? Anne Seton, Catherine e Amor Towles, que é a Estrada Lincoln. Aqui eu tenho Philip K. Dick e Problema dos Três Corpos. Aqui são os livros mais que eu já li também, alguns livros que eu quero levar no sebo, mas também tem a minha coleção da Lucy Maud. Aqui eu tenho Zafon, a minha série do Alan Messi, contando sobre Roma. Biografia, catabases. Aqui é Babel, que eu tirei para minha leitura da TBR. Guerra do Velho, Charles Dickens, Tio Mansell, minha série de estilhaça, minha de Rebelde do Deserto, Eragon. Tem Victoria Aveyard, as minhas fantasias, de volume único de fantasia de série, que não saiu a continuação no Brasil, tipo a Enciclopédia das Fadas não saiu a continuação ainda. Susan Denard saiu o segundo volume, que é a Bruxa da... Essa aqui é a Bruxa da Verdade, o outro é a Bruxa do Vento, alguma coisa assim. Constance Sawyers, que eu queria botar na TBR esse mês, não sei se vai dar ainda para fazer a leitura, mas gostaria. A trilogia da Rainha de Tirlin, indicação da Kellen. Esse aqui é indicação da Tamid do Resenhando Sonhos, a curandeira de Zalendov. Quando eu vi o vídeo dela, ela falou tanto que eu fiquei louca para ler, comprei, ainda não li. O Despertador da Caída, a trilogia de Pássaro e Serpente, e aqui a série de Rastros de Sangue. Aí tem meus livros de Frederick Beckman, que é um dos meus autores favoritos. Emily St. John Mandel, dos Jedi, Isabel Land. E aqui é uma série de romance de época que eu acho que eu vou me desfazer no sebo, porque eu acho que eu não vou conseguir completar e também não tenho mais interesse em completar. Aqui eu tenho os mangás da Sabrina, O Mundo Sombrio de Sabrina.
E atrás tem mais livros, tá, gente? Alguns livros antigos, livros que eu já li. E não vai dar pra mostrar agora, porque eu não vou tirar aqui da estante. Mas, quem sabe, rola um bookshelf futuro esse ano. Eu abri, finalmente, o meu box do ABC do Clube de Filosofia. E veio o Banquete de Platão, né? Esse bimestre. Esse aqui vem falando sobre obras, falando sobre Platão, a história dele, pra ajudar você a entender o livro. E também vem aqueles pôsteres que vem envolto no livro, né? Que é incrível. É o que cada um diz no diálogo, né? Cada personagem do banquete, né? Qual o aspecto do amor cada um fala, né? E é a coisa mais linda. Isso vai ficar lindo enquadrado. Lindo, vai ficar lindo na parede, gente. Queria muito fazer um quadro disso aqui. E o adesivo saiu tão tranquilo dessa vez que dá muito pra usar isso aqui pra fazer um quadro. Maravilhoso. E o livro é esse aqui. Coisa mais linda. Aí vem marcador. Aí vem introdução. Vem os adesivos de Platão, Aristóteles e Sócrates. Amei. Edição linda, impecável, bilíngue, né, em grego e em português. É uma edição assim, impecável. Esse clube vale muito, muito a pena se você gosta de filosofia. Muito, muito, muito a pena. E o livro de Empire of Damned. Eu vou mostrar pra vocês a edição que eu falei que ia mostrar. Ele vem parecido com o primeiro, só que ele veio bem mais fino, né? Como eu falei, eles mudaram a gramatura da folha e ficou bem mais fino. Aí eu fiquei com medo das ilustrações não estarem legais, mas está ok, assim, as ilustrações. Elas não têm a cor tão forte como eu acho que ficaria na outra gramatura, mas dá pra ver bem tranquilo. A folha a folha é um pouco mais fina, sabe? Tanto que você consegue... A folha é um pouco mais fina, então dá pra você ver aqui um pouco do outro lado, sabe? Então, mas nada que me incomode, na verdade. Achei que as ilustrações estão bem bonitas. Esse livro tem muita ilustração, tá? Muita mesmo. É uma das coisas que me fez colecionar essa série, que eu ainda não li nem o primeiro, já comprei o segundo. Esse ano saiu o terceiro. Eu até tinha pedido na pré-venda, mas a Amazon cancelou. Por ser uma pré-venda gringa, eles cancelaram por algum motivo. Esse aqui é o segundo livro da série do Império do Vampiro, né? E esses 2 volumes já tem em português também, se vocês tiverem interesse em adquirir. É uma história de vampiro mais dark, assim, sabe? O Jay Kristoff, ele já tem uma pegada mais dark mesmo. Todos os livros dele têm uma pegada um pouco mais sombria, na maior parte, né? Então, se é sobre vampiros, ainda vai ser um pouco mais sombrio ainda. Mas eu gostei bastante, meus mapas bem bonitos, ó. É uma edição muito, muito bonita. Apesar de que a outra é bem, tipo, o dobro quase dessa grossura desse aqui. Mas o importante é o conteúdo tá aqui, né? Achei a folha um pouco mais clarinha também, mas nada demais. Tanto que é com relevo aqui, ó, no título e no nome do Jay Kristoff, tanto aqui na capa quanto na lateral, né, na lombada. Tudo relevo assim. É uma edição bem, bem bonita. Vim fazer um update de leituras, finalmente. Eu tô fazendo a leitura, né? Tem até um takezinho aí que eu vou mostrar pra vocês a leitura que eu tô fazendo, que é We Used to Live Here, se eu não me engano assim. É um suspense psicológico com muita pegada de terror. Gente, que livro louco! E eu tô surtando com ele. Porque, tipo assim, nada do que eu esperava que ia acontecer, aconteceu. Eu já estou em 30%. A protagonista, pra mim, ela está louca, entendeu? E eu acho que tudo depende da cabeça dela. E às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que é sobrenatural. Eu não sei o que tá acontecendo e eu tô muito curiosa pra saber como vai acabar. Aqui nesse livro, a protagonista, ela e a sua namorada compram uma casa antiga e vivem muito bem lá, como um casal. Aí nesse dia ela está sozinha, está nevando e uma família bate na porta dela. O pai dessa família diz que já morou nessa casa quando ele era criança e ele pede para visitar a casa, mostrar a casa para as crianças, para os filhos dele
Porque, tipo assim, ele quer mostrar a casa pra mostrar ali onde ele passou a infância e tudo mais. E é uma casa, assim, com várias coisas sombrias, entendeu? Várias coisas inexplicadas. Mas, enfim, ela não vai deixar, ela fica questionando se deixa ou se não deixa. Acaba que ela deixa por 15 minutos. E aí as coisas desandam. Que não é só 15 minutos. E muitas coisas acontecem no meio do caminho. E aí tudo que eu espero porque vai acontecer não acontece. Entendeu? E tá acontecendo umas coisas muito sombrias aí nesse meio do caminho. E eu tô gostando muito desse livro. Eu tô gostando muito da escrita do autor. Eu tô lendo em inglês, mas ele já tem em português, se eu não me engano. Eu vou deixar a capa dele em inglês e em português pra vocês. É muito bom e é muito Halloween, gente. É um livro ótimo pra essa época. Se você tá interessado em ler um thriller, recomendo esse demais pra vocês. Agora eu vou voltar à minha leitura e depois eu comento aqui o que tá acontecendo no livro. As minhas leituras em geral, que agora eu acho que eu vou ler um pouco de Babel. É isso. Até o próximo take. Oi, pessoal. Comecei aqui a minha leitura. Hoje já é outro dia e eu tô tentando focar em Babel. Vou ler mais um pouquinho. Eu ainda tô no capítulo 2. Eu já li um pouco do capítulo 2, mas eu decidi vir pro começo e pegar no físico, porque em alguns momentos eu tô lendo no Kindle pra poder adiantar a leitura. Então, tá um dia chuvoso, vocês devem estar ouvindo o barulho da chuva. Então, assim, dia perfeito pra fazer a leitura, ler um pouquinho e tudo mais. E hoje foi um dia que eu fiquei só deitada, então tentando descansar. E eu vou começar a fazer minhas leituras. Vou ler mais um pouco. E eu também quero ler um conto. Lovecraft! Porque eu não falei na TBR, eu esqueci completamente. Mas eu leio Lovecraft todo ano no Halloween. E também fora do Halloween. Ele é um dos meus autores favoritos de terror e horror e tudo mais. E esse é outro livro dele, né? Outra coletânea que eu não li, que eu tenho aqui. Então eu vou ver se eu leio pelo menos um conto da coletânea. Esse é Sonhos na Casa da Bruxa e Outros Contos. Esse Sonho na Casa da Bruxa eu quero deixar pro final do mês, assim, chegando no Halloween. De repente no dia do Halloween eu leia esse Sonhos na Casa da Bruxa. E minha tradição de Halloween é assistir Da Magia e Sedução todo ano. E eu já tô cheia de vontade de assistir esses dias, assim. Acho que foi mês passado, eu tava com muita vontade de assistir. Eu falei, esperar outubro, 31 de outubro pra assistir. Então, é isso. Essa coletânea vem alguns contos aqui. Eu vou mostrar pra vocês quais contos vem nessa coletânea aqui do H.P. Lovecraft. Essa é a coletânea que vem esses contos aqui. Nyarlathotep. Todos são contos extremamente famosos. O Sonho na Casa da Bruxa é o segundo, mas eu acho que eu vou deixar ele por último. Festival Visitantes das Trevas, Cidade Sem Nome eu já li. Li ele por fora. Ou eu li aqui, não lembro. Mas eu também li a adaptação do mangá, que eu tenho um mangá com 3 contos do Lovecraft adaptado, que é maravilhoso, por sinal. Chave de Prata, depoimento de Randolph Carter, é muito importante para acho que, eu não sei se é para os antigos ou para o mundo do Dreamlands ou para o mundo dos antigos, né? Para as histórias sobre os antigos, né? Eu não lembro, eu sei que esse é muito importante para algum. Eu acho que é para Dreamlands, mas aí, quando eu ler, eu falo para vocês a coisa sobre a Soleira da Porta e o Inominável. São esses contos que vêm nessa coletânea. Eu tenho um box com 4 coletâneas do Lovecraft e é a coletânea que tem bastante contos. Acho que a maior é da Martin Claret, mas acabou de sair também a obra completa na Penguin. E eu tô louca pra comprar o box dos 2 volumes. Eu acho que tá 100 e pouco. Quando eu baixar, eu vou comprar com certeza. E eu acho que eu vou ler esse conto aqui hoje. E vou focar em Babel. Outro que eu tô fazendo a leitura também é Nevermore. É um livro de fanto juvenil meio sombrio. E eu tô amando, amando demais. Eu tô lendo bem aos pouquinhos, assim, antes de dormir, por ele ser levezinho. E é muito uma pegada Harry Potter, assim, enquanto juvenil, a menina tem 11 anos e tal, ela é uma menina amaldiçoada. E vai ter um grande dia aí, que é um dia que é marcado, assim, todo mundo espera esse dia, que é o fim de uma era. E todo fim de era, as crianças amaldiçoadas morrem, né? Então, ela tá esperando que ela vai morrer em breve. E ela é muito. Se as pessoas não gostam dela na cidade, tudo que acontece de errado é culpa dela. Então, dá muita pena dela, gente, tadinha. E eu tô amando, amando a escrita da autora. A trilogia já tem em português e saiu um quarto livro recentemente, mas ainda não foi traduzido aqui pro Brasil. Ele saiu recentemente lá fora.
que é o Silverborn, acho que é esse o nome. E eu tô amando. Muito fofo, muito cozy, muito vibes cozy, assim. Mas tem uma pegadinha sombria. A menina tem uma vibe meio Wandinha, assim. Ela é meio a aparência da Wandinha, mas ela não é, tipo, malvada como a Wandinha. Ela é uma fofa, só que ela é uma criança amaldiçoada. E tudo que acontece de errado acaba sendo culpa dela. Então é... Enfim, eu vou ler mais, depois eu falo pra vocês. Mas hoje eu quero ler mais Babel e ler um conto do Lovecraft. Que eu não falei, gente. Eu não lembrei de falar que eu ia ler esse conto do Lovecraft, né? Essa coletânea. Porque eu leio todo ano Lovecraft, né? É básico. E esse ano eu acho que eu não li nada ainda. Então, vem aí. Daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês mais sobre como anda a leitura e finalizar esse vlog. É isso, gente. Até depois. Pessoal, vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que já vai se estender um pouco e eu vou gravar outros vlogs, eu vou iniciar outros vlogs hoje, se tudo der certo. E eu quero encerrar aqui comentando um pouco como tá sendo as minhas leituras aí nesse começo do mês, do que eu já li, e depois em breve eu volto para mais um vlog. Eu quero fazer um vlog específico sobre Babel. Eu li mais um pouco, avancei bastante ontem à noite, então eu já tô na página 125, no capítulo 6, e hoje eu gostaria de chegar pelo menos na parte 3. Se eu conseguir, né? Vou tentar ao máximo chegar pelo menos até o 9 ou 10 para poder comentar e tudo mais, mas eu quero iniciar o vlog já para não perder esses comentários iniciais, mas eu quero fazer um vlog específico sobre essa leitura que eu tô gostando bastante. Ontem eu também fiz a leitura do primeiro conto aqui dessa coletânea, que é Nyarlathotep. Nyarlathotep. É uma criatura desse mundo dos antigos, do Lovecraft, que ele tem uma origem egípcia. E tem algumas histórias do Lovecraft que se passam com criaturas egípcias ou naquele lugar ali mais próximo ali do Egito. Nesse caso aqui, essa criatura especificamente vai para essa cidade. Não falo exatamente aonde, mas é uma cidade aqui, acredito que seja ali mais estadunidense, porque é onde o Lovecraft vivia, esse universo do Lovecraft, na verdade, essas cidades que ele cria, nesse daqui não tem um nome específico. Mas essa criatura surge nessa cidade e começa um burburinho, uns rumores e aquela coisa toda. Um amigo dele, do protagonista, que a gente não sabe o nome, fala dessa criatura. E aí tem uma grande comoção ali de vários cidadãos indo atrás dessa criatura numa noite. E aí as coisas estão muito errado, obviamente, porque nunca dá certo quando é um conto do Lovecraft. E é um conto de 3 páginas, gente. 3 páginas, 1, 2, 3, 4. 4 páginas e meia por aí. Mas é tão rápido e é um conto tão interessante, assim, é um conto Lovecraftiano. É a expectativa de algo, é um protagonista que já passou por essa situação, que sobreviveu a esse caso, contando esse relato onde tudo deu errado. É isso, muitos contos do Lovecraft são assim. Personagens que sobrevivem a grandes tragédias dessas criaturas, ou algo mental, porque tem as Dreamlands também. Essas pessoas sobrevivem e elas estão contando o seu relato. E a escrita do Lovecraft, gente, é linda. Nossa, que escrita dele, a escrita dele é impecável. Você pode falar do que for do Lovecraft, você pode falar o quanto ele era uma pessoa horrível, o quanto ele era preconceituoso, blá 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 blá, que todo mundo já sabe. Mas você não pode nunca falar que a escrita dele é ruim, porque é impossível. O cara escreve assim, de uma forma brilhante. E a escrita dele lembra muito mais clássicos do século XIX do que, de fato, a época que ele viveu, porque ele viveu no século XX. Então, a escrita dele lembra muito mais histórias anteriores, um gótico mais anterior e tal, mas ele era do século XX. Mas enfim, eu vou ler aqui o início desse conto. Não é spoiler, não é nada, é só as primeiras frases aqui para vocês terem uma ideia de como a escrita dele era impecável. Nyarlathotep, o caos rastejante. Não sobrou ninguém. Resta-me apenas o vazio, meu único ouvinte.
Não lembro exatamente quando tudo começou, mas afirmo ter sido alguns meses atrás. A tensão era de um horror infinito. A esse momento político e social já bastante tumultuado, acrescentou-se ainda uma angústia sombria e bizarra que trazia consigo a certeza de uma repugnante ameaça física. Uma ameaça onipresente, tal como o pavor criado pelos fantasmas que habitam a mente noite adentro. Lembro-me de que as pessoas passavam por mim com expressões cadavéricas e perturbadas e sussurravam augúrios e profecias que ninguém em sã consciência ousava repetir, sequer anuir. Uma sensação perversa de culpa jazia sobre as terras, e o abismo entre as estrelas, correntes gélidas, alastravam-se e aterrorizavam os homens em meio ao escuro produzido pelo crepúsculo da noite, nos becos mais solitários da cidade. Cara, a profundidade da ambientação sombria. Cara, leia Lovecraft. Você gosta de horror, terror, gótico? Leia Lovecraft. Milhares e milhares de coisas que provavelmente você gosta vieram de Lovecraft e você nem sabe. Né? Vários autores são inspirados por Lovecraft. King, Junji Ito, coisas na TV, tipo Stranger Things, são Lovecraftianas. São Lovecraftianas. Vários animes, desenhos, nomes que são do universo Lovecraft que são usados em coisas atuais e que são totalmente diferentes, né? Coisas que usam os nomes do universo Lovecraft e você não sabe, tem referências em séries, em filmes, e o cara marcou uma era. Apesar de ele não ter vivido a fama dele em nenhum momento da sua vida, viveu um perrengue a vida toda, né? Ele conquistou a fama após a sua morte, porque seus amigos começaram a divulgar seus trabalhos, e hoje ele é um dos maiores nomes do horror de todos os tempos. Então, assim, eu recomendo que você leia, tá? Principalmente nessa época. E como são contos, gente, é muito tranquilo. Vale muito a pena. É ótimas coisas pra você ler nessa época. E é aquela pegada do horror, né? Da expectativa de algo. Que é uma das melhores coisas, assim, é onde o Lovecraft brilha. O horror cósmico. O horror, na verdade, né, nesse sentido de que é a expectativa de algo, a tensão, né? Quando você está prestes a ver algo, não de fato vendo, mas tipo, a expectativa de ver, o medo que você sente antes é brilhante, brilhante, brilhante. E também uma das coisas que o Lovecraft brilha é a ambientação. Ambientação e descrição de arquitetura. Brilha demais. Brilha, 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 brilha demais. Então, assim, vale muito a pena você ler, tá? A escrita dele é impecável, assim, primorosa mesmo, vale muito a pena. Outra coisa que eu também tô lendo é, como eu falei pra vocês, Nevermore, que é um livro de fantasia juvenil. Eu li o capítulo 3, se eu não me engano, tá lendo bem pouquinho, assim, um capítulozinho antes de dormir. E tá sendo muito gostosinho, né? Nessa parte que eu tô, a Morrigan tá saindo de casa, né? Vai começar a sua jornada, então é muito interessante, tô gostando muito. Ele é um livro meio satírico, assim, tem umas coisas muito absurdas, assim, né? É um universo novo, meio absurdo, algumas coisas mais absurdas, mas é muito legal, e principalmente conhecer a Morrigan e o que ela passa, o que ela sente. Que essa cena aí, dessa última cena que eu li, que é o aniversário da Morrigan, quando vai ter o aniversário dela e ela já tá nessa expectativa de morrer, o diálogo que ela tem com a família. E como eles realmente não se importam com ela. É triste demais, é assim, nossa, dá vontade de pegar ela no potinho, sabe? E eu li tão pouco, eu já tô muito apegada a Morgan, então é isso, eu tô gostando bastante. Nesse tempo em que eu fiz esse vlog, eu finalizei O Mundo de Sofia no dia que eu arrumei a estante. Eu finalizei o audiobook do Mundo de Sofia. Finalizei um livro que eu tô lendo desde o começo do ano, que é esse aqui. Homem é o Local Onde Deus Habita. É um livro cristão, né? Desse autor que é um dos meus favoritos, que é o Tozer. E o Tozer você lê o Tozer para levar tapa na cara, entendeu? E eu amo isso, amo demais. Ele viveu ali, né? E seus escritos são lá, foram publicados lá por volta dos anos 60 e são muito mais atuais hoje pra gente do que provavelmente era na época dele. Parece que ele escreveu pra gente de hoje, muito mais do que pro pessoal do passado em que ele viveu. Porque, nossa, é cada tapa na cara que você leva com isso aqui. Tem que estar preparado pra levar os tapas na cara, tá? É um livro que eu não tive nenhuma pretensão de acabar. Eu li assim, ó. Li, aproveitei, lendo assim. Tem dia que eu lia, tem dia que não lia. Mas
Por isso que eu demorei esse tempo todo, porque ele tem 39 capítulos e são, tipo, textos dele que ele publicava em revistas, né? Que ele... Aí são, tipo assim, 2, 3 páginas. E aí eu lia, né, a Bíblia, né, fazia devocional e lia sempre um capítulo desse livro. Como eu falei, tem dia que eu lia, tem dia que não. Por isso que levei praticamente o ano todo pra ler, mas foi assim, ó, uma das melhores coisas que eu já li. Como o primeiro livro do Tozer que eu li, que é Peregrinos da Eternidade, que virou um dos meus favoritos e, tipo, marquei o livro inteiro. Esse aqui eu comecei marcando, mas depois eu parei de colocar a flag e tudo mais, porque senão eu ia realmente marcar ele inteiro. E eu não tô com muito tempo, né, pra ficar marcando, né, então... Eu só aproveitei a leitura, absorvi o que ele dizia e foi, assim, impressionante, porque o Tozer, ele é genial. Genial. Se você é cristão e gosta de ler coisas desse tipo, recomendo os livros desse autor, que são impecáveis. Impecável, impecável, impecável. Mas como eu falei pra vocês, eu vou gravar um vlog sobre o Babel, então eu não vou comentar sobre ele aqui, mas fica para próximos vídeos sobre leituras do mês e tudo mais, aí eu comento com vocês sobre. Eu ainda bem quero terminar aquele livro de suspense que eu tô lendo, falta acho que 3 horas pra acabar, assim. Já tô praticamente na metade dele, que é We Used to Live Here. E tô gostando muito, mas ele é muito assim, pra ler antes de dormir eu acho ele meio assim, sombrio demais. E aí, tipo assim, eu fico muito pensando na história. Não que eu fico com medo, mas eu fico com aquela cena na cabeça. E aí eu acabo demorando pra dormir. Por isso que eu tô preferindo ler o Infanto Juvenil antes de dormir. Mas é isso. Eu quero finalizar esse vlog por aqui. Muito obrigada por assistir esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você anda lendo nessa Spook Season. E até a próxima.